Lucas 24, verso 13 até o verso 35, irmãos. Nós vamos meditar nessa porção das Escrituras que nos narram a história dos discípulos no caminho de Emaús. Com toda certeza você já ouviu ou já viu alguma pregação nesse texto, ou você já leu na sua leitura bíblica anual e tem alguma familiaridade com alguns dos eventos que acontecem aqui. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos reserva a graça de sim, meditarmos nessas verdades para o louvor da glória dEle. E por isso, antes de tudo, eu convoco a igreja com muita atenção e dedicação a ler esse texto, já buscando entender a narrativa e o modo como o texto se processa, o modo como o texto se segue. Dito isso, passemos à leitura da Bíblia, a palavra de Deus, a voz de Deus, e possamos ler com todo temor e tremor e confiança no nosso Senhor. Leiamos, portanto, Lucas, capítulo 24, verso 13, seguinte. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Atenção para esse verso 16. Verso 17. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Atenção para o verso 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Até aqui a palavra do Senhor. Que o Santo Deus aplique essas verdades ao nosso coração, irmãos, e que possamos entender tudo o que está sendo dito aqui pelo agir iluminador do Espírito Santo de Deus e não por nosso próprio mérito. Deixa eu lhe dizer algo sobre frustração. Você já se frustrou?
Você já pediu uma pizza no iFood com toda expectativa e ela chegou tarde e fria? Já passou por isso? Eu e o pastor Wanderson passamos por uma experiência dessa. No dia dos namorados, nós não estávamos aqui em Manaus, nós estávamos lá no Maranhão, ligamos para um delivery para pedir uma pizza. Não sabíamos que aquela era uma das poucas pizzarias da cidade e por causa da festividade, estava super concorrido a pizza do dia. Irmãos, demorou horas para chegar. E quando chegou, aquela expectativa da pizza quentinha foi quebrada, porque eu imagino que o entregador estava nas suas muitas demandas e a frustração chegou. Você já se frustrou com algo assim? Frustração não é apenas um sentimento psicológico, não é apenas uma reação emocional diante daquelas expectativas não atendidas. Teologicamente falando, à luz da Bíblia, frustração tem um significado e sempre é o estado da alma que emerge ou que se relaciona com a providência de Deus, entrando em choque com essa providência, se chocando com ela. Ou seja, frustração na Bíblia é sempre quando nós construímos uma imagem sobre Deus e Deus não corresponde àquela imagem que nós construímos sobre quem Ele é, sobre como Ele deve agir e sobre o que Ele nos deve, se é que Ele nos deve. A frustração, ela nasce sempre quando as nossas expectativas, elas são maiores do que a nossa submissão a Deus. Nasce a frustração. Quando os nossos desejos são mais determinantes do que Deus nos revelou na sua palavra. Por isso, a frustração é sempre um problema teológico e é mais do que um problema emocional, porque revela não apenas o que nós queríamos e foi frustrado, mas aquilo em que confiávamos de fato, aquilo que nós mais desejávamos no mais íntimo do nosso ser. E geralmente a frustração vem acompanhada de um sentimento que você deve conhecer, com certeza: a tristeza. A frustração de algo que não aconteceu do jeito que nós imaginávamos, a frustração diante do fato de que Deus não fez algo da maneira que nós pensávamos que Ele deveria agir, segue-se a tristeza acompanhando. Quando Deus não corresponde àquela imagem que criamos dEle, a tristeza vem e acha um lugar no nosso coração. Não porque Deus falhou, mas porque a nossa teologia falhou. A teologia, aquilo que todos nós pensamos, irmãos, a respeito de Deus, isso é a teologia. É aquilo que você tem em mente sobre quem Deus é, isso é a teologia. E sabe, é exatamente assim. Quando Deus nos frustra, nós ficamos tristes, parecendo meninos mimados, porque a nossa teologia falhou. O que é a frustração? A frustração é esse fruto amargo de uma compreensão equivocada da pessoa de Deus. Quando Deus não age conforme aquilo que pensamos e amarga a nossa boca. E é exatamente isso que vemos aqui, na caminhada desses discípulos de Emaús. Toda frustração, irmãos, está atrelada a uma teologia mal interpretada. Há algo que você sabe sobre Deus, que você pensa sobre Deus, mas que por vezes as Escrituras não confirmam, não concordam. E sempre isso acontece quando a gente lê a Bíblia de forma errada, ou quando nem a lemos. Não tem como conhecer a pessoa de Deus e a Jesus sem ler as Escrituras. E quando lemos as Escrituras, nós ainda corremos o risco de lermos de maneira equivocada, porque não lemos ela pelo eixo redentivo, mas a lemos a partir do nosso próprio ponto de vista, das nossas próprias perspectivas. A Bíblia não pode ser lida a partir das nossas próprias perspectivas. A Bíblia tem que ser lida a partir de Cristo. A Bíblia tem que ser lida a partir da história da redenção.
porque tudo aponta para Ele, como nós cantamos. Jesus é o centro de tudo o que há. Então, quando nós temos uma má compreensão de Deus, e Deus não age conforme a gente gostaria que Ele agisse, isso revela uma má teologia. E essa má teologia é fruto de uma leitura ruim das Escrituras, ou a ausência da leitura das Escrituras. Quando nós interpretamos a Bíblia pelas nossas próprias lentes, e não pela lente redentiva, não por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, pode até acontecer que pessoas estejam cheias de conhecimento a respeito da Bíblia, que saibam quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha, mas ainda assim completamente frustradas com Deus. Pessoas que conhecem textos inteiros, promessas isoladas, conhecem slogans espirituais, eu sou cabeça e não cauda, mas não conhecem os atos redentivos de Deus na Bíblia. Não reconhecem a pessoa de Cristo nas Escrituras. Não veem em Jesus o ápice e o cumprimento das promessas. Jesus é a resposta para as nossas frustrações. Você lembra de Marta? Marta e Maria? Marta se frustra com Jesus. Você lembra por quê? Parece que Jesus não sabe que Maria deveria estar aqui na cozinha comigo. E ela fica chateada, muito mais com Jesus do que com Maria. Ela se frustra porque Jesus não coube na hermenêutica dela. Jesus não se encaixou nas expectativas que ela tinha dele. Ele não agiu conforme eu gostaria. Você lembra de Jonas? Jonas, o profeta que tinha que pregar em Nínive? Ele não gostou do que Deus disse, que ele iria pregar em Nínive, e que ainda por cima Deus agiria com misericórdia com aquela cidade inteira. Ele não gostou porque Deus não coube na teologia dele. Na teologia dele, Deus tinha que vir com fogo sobre os ninivitas. Mas Deus queria agir com misericórdia. Jonas foge porque se sentiu frustrado. E, irmãos, não é diferente conosco. Nós criamos expectativas irreais sobre Jesus. E quando Jesus não se encaixa nas nossas expectativas falsas a respeito dele, nós nos frustramos, ficamos tristes, nós nos afastamos da presença de Jesus. Tudo isso acontece. Mas se você é um discípulo, Ele te acha. Ele apresenta as Escrituras que você negligenciou. Ele mostra a verdade sobre a palavra. E Ele anima a sua fé. Esse é o nosso Jesus, que encontra pessoas frustradas no meio do caminho daqueles que se apartam dEle. Dito isso, eu gostaria de convidá-los mais uma vez a olhar para o texto com atenção e devoção. E a partir de então nós vamos seguir progressivamente, buscando entender e aplicar essas verdades ao nosso coração. Devido à extensão do texto, eu vou seguir explicando e aplicando. Então, para você que anota, toda a sua atenção é essencial agora, porque eu não vou aplicar ao final. Eu vou aplicar no decorrer do texto. E isso explico para que os irmãos possam ter toda a atenção. Vamos lá? Verso 13. Naquele mesmo dia, que dia? O domingo, o dia da ressurreição. O mesmo dia que o sepulcro foi aberto, o mesmo dia em que as mulheres cedinho de manhã foram lá ver se Jesus estava ou não por lá e encontraram o quê? A pedra removida e tiveram a visão de um anjo que disse: por que procura entre os mortos quem vive está? Nesse mesmo dia, o domingo da ressurreição, 2 discípulos, que nós conhecemos como os discípulos de Emaús, eles estão indo para uma aldeia chamada Emaús, e daí o nome da história. Uma aldeia que até tempo atrás, até tempo recente, nem se sabia onde ficava. Hoje a arqueologia mais recente identificou a localização de Emaús, a mercê aí de 2009, muito recente mesmo.
Mas até então não se sabia essa localização. E eles estão saindo de Jerusalém, porque o texto diz no final do verso 13, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Então nós temos aqui uma peregrinação de 2 discípulos. Eles estão saindo de Jerusalém para Emaús. Você já deve ter entendido a essa altura, nós estamos no último capítulo de Lucas, que nenhuma informação em Lucas é desnecessária. Ele sabe muito bem o preço do papel. É muito caro. E ele sabe que ele precisa escrever com precisão. E ele é um historiador. A tentação dele é colocar muita informação lá dentro para substanciar. Mas, pela graça divina, ele tem a inspiração do Espírito Santo que o corrige e ajuda ele a sintetizar e a colocar exatamente aquilo que é essencial. Essencial naquele texto. Esse relato dos discípulos de Emaús, nós não lemos um relato igual em nenhuma outra parte das Escrituras. No máximo, você vai ter Marcos 16, verso 12 e 13, com um resumo dessa história. Mas só Lucas conta com essas riquezas de detalhes que nós encontramos aqui. Então, qual é a trajetória geográfica desses 2 discípulos? Saindo de Jerusalém para Emaús. Uma distância que você calcula aqui de 11 quilômetros, é o que diz o texto bíblico. Irmãos, isso é um tempo longo de caminhada, uma cerca de metade de um dia. Não é uma coisa tão curta de se caminhar. É longo, é uma caminhada exaustiva, inclusive. E o que eles iam fazendo no caminho? Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, diz o verso 14. E o que tinha acontecido? Jesus tinha chegado em Jerusalém, sido julgado pelos religiosos, foi crucificado, foi sepultado, e até então é aí que eles sabem a história. Jesus está morto. Jesus está morto. E eles vinham discutindo isso. O que eles discutiam, o assunto, o conteúdo, também é descortinado para nós. Lucas nos diz qual era o conteúdo que eles vinham conversando no caminho. Claro, porque Jesus faz uma pergunta para os discípulos, fazendo com que eles possam dizer o que eles vinham conversando. E aí nós temos aqui uma seção inteira do assunto que eles vinham conversando, que se encontra do verso 19 até o verso 24. Ou seja, do verso 19 ao verso 24, você tem um conteúdo da conversa, o que eles vinham falando nessa caminhada, nessa peregrinação de Jerusalém para Emaús. Irmãos, é importante que vocês saibam que em Lucas, todo o aspecto geográfico também tem um pano de fundo teológico. Jerusalém, na literatura de Lucas, significa o centro da fé. Se afastar de Jerusalém significa se afastar da comunhão. Se afastar de Jerusalém significa se afastar da fé. Ir para outro lugar que não Jerusalém significa esfriar, significa descrer nas palavras do Senhor. E eu gostaria de mostrar isso para vocês rapidamente. Olhem só para Lucas 24, você está em Lucas 24, o verso 47, 48 e 49. Esses 3 versos, eles mostram a centralidade de Jerusalém. O nosso objetivo não é esgotar esse texto, mas só mostrar esse aspecto, porque ele é o texto da meditação do domingo que vem. Lucas 24, 47 a 49 diz assim: E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, informação importante, começando em... Você está lendo sua Bíblia? Começando em... Jerusalém é o centro teológico, é o lugar de onde os discípulos não deveriam se afastar. Se afastar de Jerusalém significa esfriamento na fé, significa descrença, significa abandono de tudo aquilo que creram anteriormente. O texto continua dizendo: vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Olha só a fala importante de Jesus. Permaneçam, pois, na cidade. Que cidade? Jerusalém. Porque a fé começa ali. Lembra de Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-de-eis minha testemunha, tanto em... Tem uma ordem: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. Eles tinham que permanecer ali. Então, esse movimento geográfico dos discípulos de Emaús não é só geográfico,
é um símbolo do esfriamento espiritual. Eles estão se ausentando do centro da comunhão, do centro da fé, da crença no Senhor ressurreto. É isso que está acontecendo aqui. É mais do que uma peregrinação geográfica, mas é uma caminhada teológica. Ou melhor, apresentando a falta de fé desses discípulos. E eles iam conversando ali. O final do verso 14 e o início do verso 15 dão uma ênfase a essa questão da conversa que eles estavam nutrindo. E isso é muito importante também que os irmãos entendam. Você sabe que quando uma expressão se repete na Bíblia, é porque ela está chamando de alguma forma a nossa atenção. Então olhe para o final do verso 14. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, tem uma palavra aqui com ênfase. Conversavam e discutiam. No verso 17, Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? Ou seja, a discussão deles tem um ponto focal aí. A conversa deles revela algo para nós. E eles estavam, irmãos, numa conversa totalmente infrutífera, sabe? Nessa analogia da vida cristã, esses homens aqui iam conversando e discutindo, e tem uma palavra que é usada aqui, que é antibalo. Essa palavra é interessante. Ela tem a mesma ideia de jogar algo para frente e para trás. E o conversando e discutindo é a maneira que os nossos tradutores acharam de concatenar essa palavra. É a ideia de jogar algo para frente e para trás. Ou seja, essa figura tem a ideia de conversar uma coisa que fica em ciclo. Rodando, rodando e não chega nunca a uma conclusão. É como se fosse uma murmuração. A gente acreditou que ele ia redimir Israel. Olha o tempo que a gente perdeu por lá, entendeu? E iam e voltavam como que colocando agora em descrédito aquilo que outrora eles estavam confessando. Então, tanto o movimento geográfico deles, quanto as palavras deles, estavam revelando o coração deles, que estavam mortos espiritualmente, que estavam descrentes no Messias, numa fé que estava, de fato, naufragando. E aqui, eu já trago aos irmãos duas aplicações que são importantes e que os irmãos entendam, pela graça do Senhor, e que o Espírito Santo aplique. Irmãos, você quer ver quando um cristão está andando errante? É incrível, ele se ausenta da comunhão dos santos. Eu nem falo que ele se ausenta do culto, eu nem digo que ele se ausenta do compromisso às 18h30 na igreja. Eu estou dizendo que ele se ausenta da comunhão com as pessoas. Ele sai do grupo. E essa expressão acontece aqui duas vezes. Olha o verso 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo... Olha o verso 24. De fato, alguns do nosso grupo... Ou seja, esses discípulos, eles pertenciam provavelmente, não aos 11, obviamente... mas pertenciam àquele segundo grupo mais próximo de Jesus, que são os 70, que inclusive são enviados para pregar. Nós já vimos esse sermão aqui em outros momentos. Então eles faziam parte do círculo íntimo de Jesus, porém eles estão se afastando da comunhão. E esse também é um sinal bem alarmante de frieza espiritual, quando você não ama a comunhão dos santos. Inclusive você pode estar presente aqui agora, você bateu o horário, você vai sair no horário que terminar, mas você pode não ter comunhão. Porque você não senta com seu irmão, porque você não ouve o seu irmão, porque você não aconselha e você não é aconselhado. Porque você não ouve a palavra da boca do seu irmão e talvez não ouça nem do púlpito a palavra. Porque você esfriou. E comunhão para você não significa nada. E é melhor se ausentar a caminho de Emaús, se distanciando de Jerusalém, se ausentando da comunhão com pessoas que são difíceis, dos relacionamentos difíceis, do amor que é difícil. Porque isso é muito difícil, essa coisa de comunhão. E é. Mas Deus nos chamou para a comunhão. Então cuidado com esse sinal no seu coração. Cuidado, porque você pode estar tal como os discípulos de Emaús. O sinal do esfriamento número 1 é o distanciamento da comunhão. Você precisa de pessoas. Foi assim que Deus pensou a vida da igreja. Nós somos prédio, edifício com muitas pedras, pedras espirituais. Nós não somos um povo isolado, nós não somos uma ilha, nós somos o povo de Deus.
reunidos no mesmo sangue. Então, mas não tem mais cantina. A cantina era um pretexto para a comunhão. A comunhão deve preceder tudo isso. E comunhão é comunhão espiritual, tá? É mais do que apenas sentar para comer junto, ter boas conversas. Tudo isso é maravilhoso, irmãos, façam isso. Mas não desperdice tempo não investindo na vida espiritual do seu irmão, na sua família, do seu cônjuge, na sua família, dos seus filhos, na sua igreja, dos seus irmãos. Um segundo sinal de esfriamento espiritual é quando nós nutrimos na nossa boca conversas que parecem cristãs. O conteúdo parece religioso, mas é murmuração contra Deus. Parece que a gente está falando das coisas de Deus, mas na verdade não é das coisas de Deus. A gente fala do outro dizendo, viu que fulano não sei o quê, não sei o quê. Ele quebrou o mandamento tal. Deus me livre de quebrar o mandamento tal. Nós nos comportamos como os hipócritas fariseus, que colocam a palavra de Deus na nossa boca para usar a palavra de Deus contra outras pessoas, para dar ocasião ao pecado. E isso é usar Deus. Nós emprestamos o vocabulário religioso para atingir a nossa insatisfação. Ou quando nós simplesmente murmuramos, como é o contexto mais fiel aqui, porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente esperava, a tal da frustração que a gente vinha falando logo no início. O texto continua no final do verso 15, dizendo que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Talvez você ache estranho, 2 discípulos saindo de Jerusalém para Emaús e do nada Jesus pega e cola ali na caminhada. Talvez você diga, esse Jesus é meio estranho, como é que ele faz isso? Bom, uma nota cultural é que isso era super comum. Como as estradas eram perigosas, era comum que pessoas se ajuntassem a outras e iam caminhando juntos para o mesmo lugar. Isso era mais do que comum. Inclusive, se a coisa ficasse muito tarde e você criasse uma conexão com aquela pessoa que você foi peregrinando naquela jornada, você poderia até chamá-la para sua casa, para ela descansar e continuar a jornada no outro dia, caso a caminhada dela fosse mais adiante. Então, o que está acontecendo aqui não é nada antinatural. Jesus se aproxima desses 2 discípulos e cada um vai seguindo ali sua caminhada. Mas Jesus percebe que eles estão conversando algo. O texto nos dá uma nota. O Espírito Santo nos revela algo que nós nunca saberíamos se não fosse inspirado e registrado nas Escrituras. É o verso 16. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Como é que pode isso, irmãos? Eles estão bem próximos a Jesus. Jesus está sendo o assunto da boca deles. Há uma proximidade física de Jesus. Jesus está no lábio deles, nos lábios deles, mas eles não podem conhecer Jesus porque eles estão impedidos. A palavra, inclusive, aqui é bem interessante, porque está no passivo. É como se Deus estivesse impedindo eles de reconhecer. Ou seja, é o próprio Deus que está ofuscando a visão deles para que eles não reconheçam a Jesus. É o próprio Deus que está tapando os olhos dele por um objetivo e por uma função teológica, uma intenção teológica que o texto certamente nos apresenta. Verso 17. Então Jesus lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Perceba como essa murmuração, essa conversa que vai e que volta, essa murmuração que eles estavam alimentando durante todo o caminho, talvez frustrado porque Jesus não atendeu às expectativas deles, estava produzindo no coração deles tristeza. Isso é muito importante de dizer, e é uma aplicação. Irmãos, por vezes a murmuração só causa uma coisa no nosso coração, não resolve o problema, mas causa profunda tristeza. Desânimo. É isso que a murmuração faz. Ela mata e sufoca a nossa alegria. Por isso a gente deve ter cuidado com a nossa boca e com a nossa língua. E isso ainda está dentro daquela aplicação. A resposta de Cleopas, que é um discípulo que a gente sabe o nome, o outro a gente não sabe, o nome está omitido. A gente só sabe de um. E eu não sei se você sabe, mas há uma intenção nesse segundo discípulo não ter o nome.
é porque ele pode ser eu ou você. O nome dele pode ser o meu ou o seu. E de fato, esse segundo discípulo somos realmente nós. Nós também estivemos ali na estrada de Emaús. Nós também nos decepcionamos com as nossas perspectivas erradas a respeito de Deus. Nós também murmuramos, justificamos as nossas tristezas, porque Deus não nos atendeu conforme a gente gostaria. No verso 18, Cleopas parece responder de forma áspera, até irônica. Ele diz assim: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Está todo mundo sabendo o que está acontecendo, será que você é o único que não sabe? O único que não sabe é o principal da história. Mas lembra? Tudo aquilo estava encoberto para eles. Isso só prova que realmente eles não estavam reconhecendo que Jesus era Jesus. Isso só reafirma que os olhos deles estavam cegos, tapados, incapazes de enxergar o Jesus ressurreto, o Jesus ressuscitado, o Jesus da glória. Porque de fato, irmãos, é assim com todos nós. Nós nascemos, irmãos, nessa condição de cegueira espiritual, de morte espiritual. Nós somos as pessoas incapazes de reconhecer o Deus da glória. E isso é bem verdade. Isso é bem verdade. Não há quem busque a Deus, não há um sequer. Os nossos olhos não são capazes de por si só buscar o Senhor. A gente precisa que os nossos olhos venham a ser descamados para que a gente possa reconhecer o Senhor, para que a gente possa vê-lo. Sabe, irmãos, eu convido vocês rapidamente a abrirem as Escrituras em Isaías, no capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 8 ao 10. Eu quero mostrar algo para vocês, que é muito importante a respeito desse sermão que nós estamos meditando. Depois que Isaías teve a visão do culto no céu, e que ele viu a glória do Deus Santo, 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 Deus faz uma pergunta a ele: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E Isaías responde o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E talvez você pense que Isaías está sendo enviado para uma missão frutífera. Ou seja, que Isaías vai pregar e todos vão escutar e vão se arrepender quando Isaías pregar. Aliás, esse homem viu o céu, ele viu um culto no céu. Mas olha o que é dito para nós em Isaías 6, verso 8 a 10. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele diz: vá e diga a este povo. Olha a mensagem, preste bastante atenção. Ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Quem está cegando? Irmãos, Deus abre, descortina os olhos de quem Ele quer, mas mantém fechados os olhos de quem Ele quer. É importante dizer que todos nós, naturalmente, por causa da queda no Éden, já nascemos com os olhos fechados. Nós somos incapazes de reconhecer a glória do Senhor por ânimo e por força e vontade própria, a não ser que Ele venha e rompa com a nossa incredulidade, e rompa com a nossa cegueira, e passemos a ver. A única condição do homem sem Deus é não ver a Deus jamais e permanecer num estado de morte espiritual. Essa é a grande verdade das nossas vidas. Olha, eu queria que você avançasse para 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. 2 Coríntios 3, 14. Aonde lemos? Vou esperar você achar. 2 Coríntios 3, verso 14. Mas a mente dele se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança.
não foi tirado, pois só em Cristo é removido. Aqui Paulo, falando aos irmãos coríntios, a respeito de como alguém se converte, como alguém vem a crer, e diz que aqueles que permanecem incrédulos é porque permanecem debaixo do jugo do pacto de obras da antiga aliança. Mas somente em Cristo a escama dos olhos de alguém pode cair e essa pessoa passar a ver. Cristo é aquele que desvenda os olhos, por meio da sua mensagem maravilhosa que é o Evangelho. Então, avançando, irmãos, eu quero que vocês enxerguem agora o conteúdo ou a teologia desses dois discípulos. Você vai enxergar agora a teologia deles, o que eles pensavam e o que eles expressam por meio daquilo que eles conversavam. Jesus pergunta no verso 19, do que se trata? Eu acho interessante essa pergunta de Jesus, porque mesmo ele sabendo de tudo o que estava acontecendo, ele dá a oportunidade para que esses discípulos falem, e por meio da fala deles, eles venham a expressar a crença deles. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas palavras expressam a nossa fé. Aquilo que nós dissemos sobre Deus expressa o que cremos sobre Deus. E o que cremos sobre Deus é fruto da nossa teologia, que é uma convicção mais íntima do nosso coração. É o nosso coração comprometido com uma perspectiva sobre Deus. Então, veja só a teologia deles. Jesus pergunta e eles respondem o seguinte. Leia comigo o verso 19 a seguir. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Aqui, o tempo verbal é muito importante, tá bom? Todo o tempo verbal que é impresso aqui é muito importante. Olha o que eles dizem. Aliás, cada palavra aqui é importante. Eles dizem Jesus, o Nazareno. Por quê? Porque haviam muitos Jesus naquela época. Mas o Nazareno é aquele lá de Nazaré. Será que pode vir algo bom de lá? Essa própria expressão já mostra a frustração deles, porque eles não dizem Jesus, o Cristo, ou o Messias de Deus. Eles não usam expressões que apontem para o ato messiânico de Deus, mas o de Nazaré, aquele que nasceu naquela cidadezinha, que será que pode vir algo bom de lá? O tempo verbal é muito importante, porque o texto continua dizendo que era profeta. Eles estão quase que abandonando o que por hora atrás eles creram. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E aí eles relatam o que aconteceu com Jesus no verso 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. É interessante nesse ponto que os discípulos reconhecem que foram os próprios judeus religiosos que crucificaram Jesus por meio de Roma. Sim, Roma é culpado, mas eles estão dizendo, foram os judeus religiosos que mataram Jesus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Por que não o receberam? Você sabe o porquê? Porque tinha uma outra expectativa sobre ele. Achavam que Jesus devia ser de um modo. E aí eles se frustraram quando Jesus disse que ia para a cruz morrer. Porque eles esperavam que Jesus pegasse uma espada e resolvesse com a força do próprio braço todos os dilemas sociais que eles estavam enfrentando em Roma. E talvez nós sejamos assim também. Talvez nós queremos um Jesus à la carte, a nossa vontade. A gente quer pintar um Jesus que encaixe dentro da nossa pequenez. A gente quer fabricar Jesus para nos servir e para caber nas nossas pequenas expectativas. E raramente queremos nos encaixar nas expectativas e nos desejos e nas vontades do grande rei. Eles se frustraram, isso é verdade. Quer ver como eles se frustraram? O verso 21 deixa isso notório. Eu disse que o tempo verbal é muito importante. E aqui é como se fosse a confissão deles, final, sabe? Ele diz assim, sabe o que é? Verso 21. É que nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Você sabe o que isso significa?
Nós esperávamos isso, mas ele fez diferente. Ele me frustrou. Jesus me frustrou. Irmãos, é muito bom quando Jesus nos frustra. É muito bom quando Ele diz não para aquilo que a gente quer dizer sim. Mas a gente não gosta quando Ele nos frustra. Quando Ele diz algo que vai contra aquilo que a gente já criou com toda expectativa sobre como Ele deveria agir. Nós esperávamos que fosse Ele que viesse redimir Israel, mas Ele nos frustrou. Ele não fez o que eu queria, Ele não restaurou meu casamento, Ele não fez o que eu queria, Ele não me deu aprovação, Ele não fez o que eu queria, Ele não me curou, Ele não fez o que eu queria porque Ele não me abençoa financeiramente. É um Jesus que nunca faz o que eu quero. Eu prefiro confiar na força do meu próprio braço, eu prefiro me afastar da comunhão, eu prefiro voltar para Emaús e viver a minha vidinha lá. Porque se Jesus não faz as coisas do jeito que eu imaginei, que eu quero, que eu desejo, que eu projeto, é um Jesus que me frustra. Eu queria filhos de um jeito, Ele me deu de outro. Eu queria tal emprego, Ele nunca me aprova. Eu queria resolver esse problema, Ele nunca me ajuda. Porque não entende que o modo pelo qual Deus nos frustra é sempre um caminho para Ele mesmo, porque Ele é o mais importante na história, e não nós. Irmãos, Deus não tem compromisso conosco. Ele tem compromisso com Ele mesmo. E é muito bom saber disso, porque estando nele, o compromisso fiel que Ele tem consigo mesmo sempre nos abençoa. O compromisso que Ele tem consigo mesmo sempre recai como bênção sobre nós. E por mais que no decorrer do caminho a gente não entenda porque Deus nos frustre, a gente pode cantar como Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são dele. Desse Deus que nos frustra para o nosso próprio bem. Porque Ele não tem compromisso com a nossa agenda, Ele tem compromisso com a agenda dEle. Porque Ele não tem compromisso com a nossa vontade, Ele tem compromisso com a vontade dEle. E deixa eu lhe dizer, você nunca vai ser tão feliz, você nunca vai ser tão feliz e tão completo se continuar perseguindo a sua própria agenda e a sua própria vontade. Mas quando você abandonar a sua própria agenda, a sua própria vontade, a sua falsa teologia, os seus falsos pensamentos sobre Deus, as suas falsas expectativas sobre Ele, aquilo que você acha que Ele deveria fazer para você, quando você abandonar isso e se submeter a Ele, aí você vai ser feliz. Porque a felicidade é muito mais do que um sorriso diante dos prazeres. É uma condição que mesmo em sofrimento, nós podemos estar felizes quando submetidos à vontade de Deus. É aquele que diz como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, não são as coisas boas, mas também as coisas que me frustram, eu posso naquele que me fortalece. Eles se sentiram frustrados. O verso 22 em diante é quase que uma confissão de incredulidade, porque veja o tanto de coisas que esses homens sabiam. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. De fato, alguns dos nossos homens foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Você percebe que eles sabiam de tudo o que tinha acontecido? Vocês percebem que eles estão sabendo que as mulheres foram lá? Vocês percebem que eles estão sabendo que anjos apareceram? Vocês percebem que eles estão sabendo que o túmulo está vazio? Vocês percebem tudo isso? Porque a nossa fé não pode ser sustentada por informação, mas por transformação. E aqui eu faço um alerta sobre isso, irmãos. Discipulado não é informação. Tem muita gente que fica engolindo conteúdo, sabe de cabo a rabo um monte de coisa. Está aqui, eles sabiam de tudo, mas não teve transformação. Não adianta de nada ter muita informação sem conversão, ter muita informação sem transformação. E sabe qual é o ponto? É que essa conversão e essa transformação não pode vir pelo seu esforço, porque você é como eu, antes de Cristo, cego.
com os olhos fechados, incapaz de enxergá-lo, a não ser que ele descame os teus olhos, ou que ele te segue. Porque é o que ele faz com Paulo, ele cega Paulo, para que em momento posterior os olhos dele pudessem ser verdadeiramente abertos. É preciso que Deus nos frustre, e nessa caminhada do discipulado, saiba, discipulado não é transmissão de informação, de conteúdo, revistinha, não é curso de YouTube, é gente que fica se alimentando de um monte de coisa, que a gente fala por aí, mas sabe, foge da comunhão, porque sabe quando você vai mais crescer? Não é quando você fizer o curso mulher tarará, homem xxx, YZ. Isso tudo pode de alguma forma agregar na sua vida, mas você vai ter transformação quando você sentar com uma irmã e com um irmão e dizer: olha aqui minha vida. O que diz para nós Tiago 5,16? Confesse os pecados uns aos outros a fim de serdes curados, e orem uns pelos outros a fim de serdes curados. Confessem e orem na vida da mutualidade. Nós não somos uma ilha, igreja não se faz sozinho, discipulado é comunhão. E você precisa dos irmãos que Deus congregou na sua vida. Porque às vezes a gente acha que Deus errou ao nos congregar com tais pessoas, mas exatamente são essas pessoas que Deus quer usar para nos abençoar. Sabe, irmãos, prosseguindo, informação não é transformação, você já sabe disso, verso 25. Então ele lhes disse, e disse a verdade: olha como Jesus é verdadeiro, como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo o que os profetas disseram. Irmãos, aqui é uma coisa importante para vocês. A primeira palavra que Jesus entrega àqueles discípulos não é amaciando o ego deles, é ferindo com a espada da verdade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai procurando mensagens que fiquem massageando o nosso ego, e a gente nunca vai encontrar transformação nessas mensagens. Ah, você é lindo, você é uma princesa de Jesus. Ah, você só vai vencer. E essas coisas vazias, baratas, sem fundamento. Jesus diz, sabe o que para eles? Vocês são insensatos e vocês demoram a crer, porque essa mesma palavra que fere é a palavra que cura. Nós precisamos ser feridos, a fim de que acordemos do estado em que nos encontramos de mornidão. E para alguém sair desse estado de mornidão, às vezes é necessário que essa pessoa seja chocada, chacoalhada, balançada e dizer: ei, para! Você está se iludindo. Viver a vida cristã não é bater ponto no domingo. Você está se enganando. Você precisa da palavra. E sabe, irmãos, nós podemos caminhar para o desfecho desse sermão. Porque o que esse sermão está querendo escancarar para os nossos olhos como discípulos do Senhor, sabe o que é? É que tudo o que nós mais precisamos, e nada pode ser acrescentado a isso que nós precisamos, é só disso que nós precisamos, é da palavra de Deus. É da palavra que nós mais precisamos. Não adianta nada a sua vida esvaziada das Escrituras. Não faz sentido. Se você não tem um relacionamento com a Bíblia, se você não quer conhecer mais sobre Deus, não faz sentido. Permita-lhe, nesse breve momento, lhe fazer uma ilustração. Você já ouviu falar de Joshua Bell? Joshua Bell é um violinista de alto calibre. Ele toca num violino que vale $3 milhões, de 1617, algo assim. Pegaram esse violinista, os concertos dele são caríssimos. Para entrar, primeiro que é concorrido e você tem que ter dinheiro. Colocaram ele diante do mesmo público que assiste ele no teatro, mas numa ocasião distinta, no metrô de Washington. Ele tocou as mesmas músicas, com o mesmo violino, e era o mesmo homem. Ganhou um pouco menos que $30.
Ninguém deu atenção para ele. Mais tarde, na hora do concerto, as mesmas pessoas que o negligenciaram estavam lá, diante dele. Eu faço essa analogia de Cristo com a palavra. Cristo e a sua palavra. Joshua e o seu violino. Cristo e a sua palavra estão diante de nós e por vezes nós não estamos reconhecendo o valor daquilo que está diante de nós. Nós não estamos reconhecendo a preciosidade daquilo que está diante de nós. Nós esvaziamos a riqueza da Bíblia. Nós esvaziamos o sentido de viver uma vida com Jesus. Nós diminuímos o que é comunhão. Sabe o que Jesus fez para aqueles homens? Olha o verso 26. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Sabe por que essa pergunta, irmãos? Porque Jesus entendeu muito bem qual era a frustração daqueles homens. Jesus é o único que sonda profundamente os nossos corações. Às vezes a gente está falando Aí Deus chega conosco e diz assim: meu amigo, o teu problema é B. Aí você diz: era isso mesmo. E desvenda, e descama os nossos olhos. Eles falaram das frustrações deles, e Jesus diz assim: sabe o que é o problema? Olhe para o verso 26 novamente. É que vocês queriam um Jesus que só triunfasse. Vocês queriam só glória, vitória. Vocês não queriam um Cristo que sofresse e padecesse. Vocês só queriam o lado doce, vocês não queriam o lado amargo. Vocês só queriam a glória, mas vocês não queriam a cruz. E quando Cristo foi para a cruz, amargou a boca de vocês. Esse é o evangelho que a gente vê hoje espalhado por aí, não é? Pessoas que só querem vitória, só querem glória, mas não querem o Jesus do sofrimento. Deus é Deus na alegria, Deus é Deus na tristeza, Deus é Deus na abundância, Deus é Deus na escassez, Deus é Deus nos momentos bons, Deus é Deus nos momentos ruins, Deus é Deus em qualquer contexto. E nada pode frustrá-lo. Ainda que nos frustre, nós é que temos que reconhecer que Ele continua sendo Deus e nos submetermos a Ele. Aqueles homens não queriam, assim como Pedro: não, Senhor, o Senhor não vai morrer não, que é isso? E o que Jesus diz para Pedro? Aparta-te de mim, Satanás. Aqueles homens não queriam ver Jesus morrer, porque queriam a glória e a paz naquele tempo. Não queriam o sofrimento, a perseguição, a cruz, a dor. E qual é a parte do evangelho que você tem escolhido? Ou você tem tomado o evangelho todo? O evangelho das dores? Ah, pastor, minha vida é maravilhosa, não tem essas dores não, está tudo muito bem comigo. O evangelho das dores de Cristo. Você não tem sentido a dor do seu irmão? Você não tem sentido a dor dos eleitos que precisam da mensagem da salvação? Você não tem sentido a dor daqueles que estão sofrendo e padecendo no contexto de perseguição? Você não tem sentido a dor, inclusive dos nossos irmãos próximos, que têm lutado para educar os seus filhos, que têm lutado com seus casamentos, que têm lutado com uma vida difícil, materialmente falando, enfim, você não tem sentido a dor? O seu evangelho é só vitória? O seu evangelho é só glória? Você não tem dor nesse evangelho, não? É porque você não está vivendo o evangelho. É porque você não quer se frustrar. Então é melhor eu evitar aquela amizade, é melhor eu evitar aquele irmão, é melhor eu fugir daqui para acolá. Eu não quero ficar administrando isso. Irmãos, o que o Senhor fez para aqueles dois discípulos? Ele apresentou a palavra. Verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Sabe o que o Senhor fez? Porque sabe qual é o remédio para a nossa incredulidade, para a nossa frustração a respeito da nossa falsa teologia quanto a Deus? É a Bíblia. É a palavra de Deus corretamente interpretada, aplicada aos nossos corações. É isso que mais precisamos. Tem muitos púlpitos por aí que têm falhado nisso. Púlpitos que têm enganado aqueles ouvintes, que têm transformado a pregação da palavra santa de Deus em entretenimento de bodes, e não em alimento para ovelhas. O que você mais precisa na sua vida, se você sair daqui e esquecer de tudo que foi dito,
Nunca mais esqueça, você precisa da palavra corretamente interpretada e aplicada na sua vida. Você não precisa de conhecimento a respeito das coisas de Deus, porque esses homens tinham. Você não precisa ser um cabeçudo teológico, porque esses homens tinham. Você precisa ter a Bíblia lida corretamente e aplicada ao seu coração, com a hermenêutica histórico-redentiva, aquela verdade que aponta sempre para a história do Evangelho, que Cristo morreu no nosso lugar, pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E que sem Cristo você está completamente perdido. E que sem Cristo você é passível de toda condenação. E que Ele é a mensagem principal das Escrituras, em Moisés, nos profetas e por todo o Antigo Testamento. O que diz para nós, Gênesis 3,15? Que Ele é aquele que esmaga a cabeça da serpente. É Cristo, e é sobre Cristo que as Escrituras falam e deixam claro para nós que Ele é o centro de tudo. A mensagem continua, verso 28. Eles já estavam se aproximando da aldeia para onde eles iam. Jesus faz menção de passar adiante, ou seja, de não pararem na casa deles. Mas nos versos 29, eles convencem Jesus a ficar. Eles dizem, fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Quem conhece a música Divino Companheiro? Eu amo essa música. E é exatamente desse verso que ela sai. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens a minha casa para pousar. Faz de mim morada permanente. Fica, Senhor, meu bom pastor. Eles fazem esse convite para esse divino companheiro no caminho. Ele entrou para ficar com eles. E aqui uma coisa impressionante acontece. A casa não é de Jesus, mas é Jesus quem faz o papel de anfitrião. Porque é Jesus quem nos recebe, e não somos nós que o recebemos. Ele pode estar dentro da nossa casa, mas sabemos que no final das contas a casa é dele. E é Ele quem nos recebe. E Jesus faz um papel de anfitrião porque Ele pega o pão. E eu quero que você note os verbos que estão no verso 30. Aconteceu que quando estavam à mesa, Ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Esses verbos, pegou, abençoou, partiu e deu. Lembra para você alguma coisa? O que esses verbos lembram para você? A ceia, né? Exatamente. É importante dizer, irmãos, que essa não é a ceia, porque a última ceia do Senhor foi aquela, e nós estamos aguardando aquela última, que é na sua consumação. Mas o fato de o Senhor ter usado as mesmas expressões, como nós simbolizamos aqui dominicalmente, fez com que aqueles homens reconhecessem Jesus. Os olhos deles foram descamados naquele momento. Sabe por quê? Porque quando viram Jesus partir o pão, eles disseram, Ele é o pão partido. Ele é o pão que foi partido pelos nossos pecados. E dele precisamos nos alimentar. Eles reconheceram, naquele ato memorial, simbólico de Jesus. O verso 31 diz, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. E quando eles reconheceram Jesus, o que aconteceu? Jesus desapareceu da presença deles. Talvez você se pergunte o porquê. Por que Jesus desapareceu da presença deles? Porque a nossa fé, irmãos, não é sustentada por aquilo que vemos. Jesus não precisava mais estar visivelmente diante deles, porque a fé já era verdadeira. A fé verdadeira não é alimentada por aquilo que vê, não é uma fé materialista. E eu pergunto, a sua fé é aquela que vive provando a Deus? A sua fé é tal como a fé de Simão? Só se eu tocar na ferida é que eu vou crer. E o Senhor dá uma repreensão a Simão, dizendo, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Perdão, Tomé, o discípulo incrédulo. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Irmãos, sabem quem nós somos?
nós somos bem-aventurados, que significa felizes. Sabe por quê? Porque nós não vimos, mas o Espírito Santo aplicou a palavra no nosso coração. Essa palavra que aponta para Jesus. E declarou, nós não vimos Jesus ressuscitar, nós não vimos o túmulo vazio, mas pela fé nós vimos. Nós sabemos que Jesus não está sepultado. Nós sabemos que Jesus está vivo e essa é a razão da nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, como diz Paulo aos Coríntios, vã é a nossa fé. Mas Ele ressuscitou e nós o vimos pela fé. No verso 32 eles fazem uma declaração. Não quando eles entraram na casa e viram o pão sendo partido. Eles fazem uma declaração sobre quando eles ainda estavam no caminho e Jesus estava apresentando a palavra para eles, passando por Moisés, pelos profetas e por todas as Escrituras. Eles dizem que naquele momento em que eles ouviam a palavra, algo aconteceu. E o que aconteceu? Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Sabe o que isso significa, irmãos? Que o que transforma o nosso coração não é nada além do que as Escrituras. O que você mais precisa é da palavra de Deus, meu irmão. É a Escritura, é a palavra que pode aquecer a tua fé fria. É a Escritura, é a palavra que pode reviver essa tua fé morta. É a Escritura, é a palavra que pode te ressuscitar como Cristo foi ressuscitado. É a palavra que pode te colocar de pé e é tudo o que você precisa. É as Escrituras que fazem arder o nosso coração. Eu quero que você note duas coisas. É um domingo, certo? Dia da ressurreição, certo? É um dia tal como esse. Nós temos aqui nesse texto duas mesas, irmãos. Você percebeu? Duas mesas. A mesa da palavra e a mesa do pão. Você percebeu isso? Esse é um culto cristocêntrico. Essa é a mesa da palavra, os irmãos estão servidos. Essa é a mesa do pão. Desde sempre, a igreja se reuniu nessa liturgia simples, palavra e ordenança. Palavra e ceia. É por isso que nós celebramos a ceia dominicalmente. Porque essa é a liturgia que o Senhor Deus nos confiou. De sermos nutridos pela palavra, mas também sermos nutridos pela memória do nosso Senhor, de que Ele vive. Verso 33. E nós podemos, de fato, encerrar com a última aplicação. Irmãos, a aplicação é essa. As Escrituras apontam sempre para Jesus. E se você está lendo a sua Bíblia e não encontra Jesus, você está lendo errado. E tudo o que você precisa mais na sua vida é a Bíblia, a palavra de Deus confiada a nós. Então coloque isso em todo lugar, anote isso. Eu preciso da palavra. Mas o nosso Deus, Ele faz algo maravilhoso. Sabe o que Ele faz? Ele transforma a nossa frustração em missão. Sabe o que isso significa? Aqueles homens chegaram tarde no seu destino final, lembra? Eles até convidaram Jesus para entrar na casa porque já era muito perigoso. Jesus se revela para eles e depois desaparece. Mas o texto diz no verso 33 que na mesma hora, eles não resistiram dormir, eles não resistiram esperar pelo outro dia, eles não queriam esperar, na mesma hora eles voltam para Jerusalém. E Jerusalém é o que nesse texto? É o centro da comunhão, dos discípulos, dos crentes, onde o grupo está reunido. Eles querem voltar para a comunhão, porque eles querem anunciar Jesus. E é o que fazem. Verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam:
agora os 11 já proclamavam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Verso 35. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor aonde? No partir do pão. Alguns dizem que foi quando o Senhor foi partir o pão e eles viram a marca dos pregos. Não, irmãos. Foi o simbolismo do pão partido. Isso aponta para um Jesus que foi esmagado na cruz, mas que agora diante dos olhos deles estava vivo. Você percebeu como a frustração se transformou em missão? E é isso, irmãos. A gente precisa transformar as nossas falsas perspectivas sobre Deus, a nossa teologia equivocada, em teologia que se conforma à vontade e à palavra de Deus, e que tudo isso se torne viva missão de proclamação. Então hoje você sai daqui nessa noite com uma missão. Se o Senhor te desvendou os olhos, e você um dia, pela graça de Deus, reconheceu que é um pecador, e que é um discípulo, você precisa de comunhão. Você precisa ter cuidado com aquilo que você fala. Segurar a sua boca. Refletir na sua teologia. Você precisa de Bíblia. Você precisa da palavra. Mas você também precisa agir. Você também precisa agir. Você precisa se mover. Você precisa sair do seu lugar e anunciar a única mensagem que importa. Qual é? Cristo já ressuscitou. Glória ao nosso Deus por isso. Ele vive e Ele voltará. Eu não sei qual é a frustração, as decepções, as angústias que você tem passado na sua vida. E você pode pensar nisso, inclusive, agora. Talvez você ache que para cada frustração que existe, eu preciso de uma notícia boa para superá-la, né? Se eu não fui aprovado no concurso, eu preciso da notícia que eu fui aprovado. Se eu não venci uma enfermidade, eu preciso da notícia que eu venci a enfermidade. Se eu não estou conseguindo lidar com o meu casamento, eu preciso da notícia que eu consegui lidar com o meu casamento. Não é assim que funciona. Todas as nossas frustrações podem ser levadas aos pés da cruz. Não importa qual é a sua frustração. Sempre tem uma boa notícia. Sabe qual é? Cristo vive. Cristo ressuscitou. Eu não sei qual é o tamanho da sua frustração, mas eu sei uma notícia maravilhosa que supera toda e qualquer frustração. Sabe qual é? Eu repito. O nosso Cristo vive. Então sempre lembre da ressurreição nos seus sofrimentos, porque essa é sempre uma boa notícia nos tempos das angústias. Que Deus nos abençoe e guarde e aplique a sua palavra no nosso coração.